Como já dissemos de outra feita aqui na nossa casa, nos próximos minutos nós não vamos pagar qualquer dívida, não vamos fazer qualquer exame. Então é o momento em que nós volvemos as nossas mentes e os nossos corações para o mundo espiritual, para aproximarmos-nos cada vez mais do nosso irmão maior. Damos as boas-vindas aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, em especial aos espíritos superiores que nos assessoram, que nos intuem, que nos instruem. Caibar, Eurípides, Adolfo Bezerra de Menezes, que estão aqui conosco. E todos nós juntos vamos reverenciar ao Mestre Jesus, que também aqui está, iluminando-nos, trazendo a sua paz para junto de nós. Como disse a nossa irmã Milena, hoje é a nossa primeira reunião deste ciclo denominado ano de 2017. Afoitamente eu fui colocado, ou me coloquei para este momento, para uma parábola denominada a parábola do semeador, que é a primeira parábola do livro Parábolas e Ensino de Jesus de Caibar Schutel, que será desenvolvido no decorrer do ano pelos vários facilitadores, vários e competentes facilitadores da nossa casa. Parábola do semeador. É uma parábola tão profunda que dos 4 evangelistas, somente João não se dedicou a ela. E Caibar, com toda a sua sabedoria e conhecimento, denominou-a de a rainha das parábolas. E ela de tal forma bela, de tal forma explícita, que Caibar, na sua competência, a tratou de rainha. E nós nos sentimos pequenos para falar sobre ela. É como se nós estivéssemos violando um objeto sagrado. Mas nós pedimos a Caibar que esteja conosco para que nós possamos desenvolver esta parábola que ele nos traz com tanta... Vamos então ao encontro dessa parábola, ou seja, o ensinamento do Cristo que nela se encontra. Num determinado dia, há 2000 anos atrás, a tarde se apresentava calma, com o sol iniciando o seu declínio para o poente. E o mar piscoso e cheio de vida produzia pequenas ondas que se debruçavam sobre a areia da praia. Árvores plantadas na orla balançavam seus galhos ao som da brisa refrescante que vinha do mar. Os sons produzidos pela natureza chegam como se fosse a voz de Deus, mostrando-nos a criação. Na pérola do mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, podemos ver um grupo de homens sentados. Nessa tarde amena, com o céu se pondo, e aquele grupo ali estava. Nós nos aproximamos e reconhecemos Jesus falando, cercado por seus apóstolos, que ouviam as suas palavras extasiados com esses seus ensinamentos. Onde Jesus estava, o povo por ele procurava, pois ele era o consolo dos aflitos, a luz que ilumina, o sal que dá sabor. E o povo foi chegando aos poucos, e em certo momento transformou-se numa multidão, sequiosas de ouvir as palavras do Mestre Jesus. Ele que os alentava com seus ensinamentos,
e que nos dizia que todos nós somos criados pelo mesmo Pai, que é o Pai Celestial, que todos nós somos iguais ao Pai. Jesus, vendo aquela multidão se comprimindo, e sabendo que aqueles que estavam mais à distância não conseguiam vê-lo e nem ouvi-lo muito bem, ele subiu a um barco para falar-lhes e trouxe muitos ensinamentos naquele dia, dizendo em determinado momento a parábola objeto do nosso encontro de hoje. E ele nos disse que o semeador saiu a semear. Uma parte das sementes caiu à beira do caminho e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso e, não havendo terra profunda, nasceu logo, mas ao surgir o sol, queimou-se por não terem raízes suficientes. Outra parte caiu entre os espinhos. Cresceram e os espinhos as sufocaram e não deram frutos. Outros caíram em terras profundas, produziram frutos, subindo e desenvolvendo, e uma produzindo a 30, e outra a 60, outras a 100. E disse-nos Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O próprio Jesus se encarrega de nos explicar a parábola, porque os apóstolos lhe perguntaram: mestre, por que falar com os outros em parábolas e a nós não? E Jesus lhe diz: porque a vós já foi dado o conhecimento. Então assim ele falava em parábola para que aqueles que ouviam pensassem, raciocinassem e não recebessem apenas Deus é isto ou Deus é aquilo, como faziam os fariseus. Jesus falava em parábola para que houvesse o raciocínio e os seus ensinamentos penetrassem no coração daqueles que o ouviam. Como nós procuramos fazer hoje, não basta ler, não basta ouvir. É preciso ter ouvidos de ouvir, como nos diz Jesus. E estes sons penetrem em nosso coração. E Jesus então lhes disse, esclarecendo a parábola: as sementes que estão à beira do caminho são aqueles que têm ouvidos, mas a palavra não penetra em seus corações. As aves vieram e comeram as sementes que caíram à beira do caminho. E estes que se comparam a essas sementes são esses que têm o coração endurecidos e não querem nem ouvir e nem saber. São espíritos ainda no primarismo do crescimento. Mas que Jesus traz a palavra. É preciso ouvi-lo. Mas estes ainda não ouviam. Os que estão à beira do caminho são aqueles que são endurecidos. Mas os que caíram em terreno pedregoso são os que ouvem, recebem, crescem por algum tempo, mas como têm alguma tribulação, voltam atrás. Ou seja, começam a crer, começam a ver, mas no momento que começam a ter alguma dificuldade, eles voltam atrás, já não querem mais saber, porque eles esperavam o milagre. E Jesus não traz o milagre a nós. Ele nos traz o ensinamento para que nós caminhemos pelas nossas pernas. Daí nós termos o livre-arbítrio. As que caíram entre os espinhos, indo no caminho da elevação, são sufocados pela porta larga da riqueza, pelos bens materiais a que se apegam, e não conseguem conter as palavras. A palavra de Deus não penetra neles. Ali são eles, cresceram, têm pontos de raízes, tem como crescer. As palavras chegaram, mas no decorrer desse desenvolvimento,
Eles se apegam ainda aos prazeres da vida, se apegam às coisas materiais e são por elas sufocadas. Estes são os espinhos que sufocam e impedem o crescimento daquelas sementes. As que caíram, entretanto, em boa terra são as que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, a detêm e dão fruto com perseverança. Ora, como nós temos essa condição, essa possibilidade de receber as palavras que nos são trazidas, de aprimorarmos-nos, mas como nós somos diferentes na recepção dessas sementes. Mas Jesus nos fala que a terra boa recebe a palavra do Pai, ou a semente semeada, e progridem e crescem. Nós poderíamos perguntar se isso ocorre em todo o universo. E a pergunta 179 do Livro dos Espíritos nos responde, porque a pergunta foi: os seres que habitam cada mundo hão talvez alcançado a mesma perfeição? Respondem os Espíritos: não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados que outros. O que isto nos diz? Que no universo a semeadura é feita, mas nem todos vão recebê-la da mesma forma. Não é privativo da Terra este acontecimento, é privativo do universo, porque nós, espíritos, habitamos todas as moradas da casa do Pai. E em cada uma delas, nós temos irmãos nossos, espíritos, mais evoluídos, menos evoluídos, mas todos eles com o livre-arbítrio para avançar. A palavra de Deus é a mesma apregoada em todas as partes. A terra que o recebe é que não é a mesma. A palavra é a mesma. Para todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Mas nós não somos os mesmos. Nós somos espíritos em graus diferentes de evolução. A terra que a recebe, não sendo a mesma, a eficácia é dada à desigualdade evolutiva dos espíritos reencarnados na terra. Alguns não compreendem a palavra do Cristo e se tomam por semeadores em contestes entre paredes, na arrogância da interpretação. Então nós pedimos ajuda a Caibar, porque muitos falam sobre as palavras do Cristo, mas cada um com a sua interpretação. E nem sempre elas são verdadeiras. E Caibar nos disse o seguinte: acresce que nem todos os pregoeiros da palavra a pregoam tal como ela é, em sua simplicidade, despida de formas enganosas. Uns revestem-na de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica, ornam-na com tantas flores que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida, enclausurada na forma, sem que lhe possa ver o fundo, o âmago, a essência. Muitos a pregoam por interesse, como um mercenário que semeia, outros por vanglória e grande parte por egoísmo. Nestes casos, não dissipam as trevas, mas aumentam. Não abrandam os corações, mas endurecem-nos. Não anunciam a palavra, mas dela fazem um instrumento para receber ouro e glória. Para pregar e ouvir é preciso que não a rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós mesmos, porque aquele que despreza a palavra
anunciando-a ou ouvindo-a, despreza o seu instituidor. E como disse ele, Jesus: quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. Pastores, padres, palestrantes espíritas falam sobre a belíssima palavra do semeador. Emocionam-se, mas a enfeitam às vezes, de tal maneira que a sua essência não chega àqueles que estão para recebê-la. Perguntamos, entretanto, que tipo de semente ele representa? Como a palavra de Deus penetra no coração dessas pessoas? Porque nós falamos muito no terreno que recebe a semente. Mas e o semeador? Nós não estamos falando do semeador Jesus, mas dos semeadores que vêm para falar da semente da parábola a posteriori. Esses que nós temos hoje. É necessário agir também, plantar, semear a palavra, através de ações. Não semearemos muita coisa se nós ficarmos apenas falando sobre as palavras que Jesus nos trouxe. Quando nós estamos fechados entre quatro paredes, é preciso que haja exemplos. Exemplos de sementes que cresceram e que floriram. E algumas dessas sementes vieram à tona para mim no momento em que eu pretendia aqui estar. Havia um país que estava subordinado a um outro mais forte, mas que procurava a sua independência. O que ocorre quando nós temos um país que subjuga outro país? Regra geral, são guerras que são feitas para que a identidade daquela nação subjugada emerja. Mas esta não. Esta teve um espírito não belicoso, um espírito instruído e esclarecido, que levou o seu povo a obter a independência sem abrir um canivete sequer. Esse moço chamava-se Mahatma Gandhi. Essa é a semente da paz. Ela é a semente que Deus enviou e que ele a absorveu. No momento em que uma das coisas principais daquele país era necessário, que era o sal, e a nação que o subjugava proibiu a entrada do sal, ele convocou o seu povo para marchar até o mar. Ele não convocou-os para pegarem armas, para tirar vidas. Essa é a semente que cresceu e que floriu. Nós poderíamos chamar essa semente da semente da paz. Uma jovem da Europa Central sai do seu país e vai para este mesmo país que nós mencionamos há pouco. Ela é de religião católica e vai para um país que nem conhece, na verdade, o Cristo Jesus. Mas um país que estava dividido em castas e que via pobres lançados na rua, leprosos abandonados. E ela para ali vai. E ela ali procura as autoridades para obter a condição legal de dar assistência àqueles desfavorecidos. E ela o fez. Ela fundou uma ordem
e foi santificada pela sua igreja. Há uma outra que tem a mesma característica, a irmã Dulce, aqui na Bahia, também de família mediana, que tinham condições, ela se dedica aos desfavorecidos. Mas há um nome também que me chama muita atenção. Aparecida da Conceição Ferreira, mais conhecida como Dona Cida, enfermeira de um hospital em Uberaba, onde havia doentes tratados do fogo selvagem. E esse hospital, em um determinado momento, por razões financeiras, não sei qual, dá alta àqueles doentes. E ela, uma simples enfermeira, os acolhe em sua casa. Hoje é um hospital. Ela já não está entre nós, ela já está no andar superior. Mas ela deixou, como ela foi aquela semente, ela deixou frutos que prosseguem com hoje o Hospital do Pênfico, naquele local. Esses três personagens, nós poderíamos dizer que é a semente da doação, que é a semente da caridade, que floriu, que cresceu, e outras sementes estão sendo dadas. Chico Xavier, que nós conhecemos sobejamente, um homem que teve 400 e tantos livros, 420 livros ou 19 por aí, que poderia estar ou ter sido tremendamente rico se tivesse tido R$1 em cada livro vendido. Mas na sua simplicidade, seguindo os ensinamentos de Jesus, ele dizia: eu não escrevi nada, eu fui um simples escrivinhador. O autor do livro era Emmanuel, era André Luiz e tantos outros que fez. Ele não se considerava e doou toda a renda desses livros a entidades espíritas ou a entidades que serviam aos desfavorecidos. Como é que nós poderíamos chamar essa semente? Semente da fraternidade, semente do amor, que o semeador o fez. E Kardec vem e nos diz sobre essa questão, sobre essa semente e a divergência. Não menos justa aplicação encontra ela nos diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nelas que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles não veem mais do que fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muitos bons, os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles, finalmente, para os quais as instruções são como a semente que cai em uma terra boa, de dar frutos produtiva. O ensinamento do Cristo está diante de nós. A palavra de Deus é uma só, já o dissemos. Em todos os lugares, ela se apresenta da mesma forma, para todas as raças, para todas as religiões. A terra em que elas são lançadas é que é diferente. A terra endurecida da beira do estrado, em que elas não caem, os pássaros vêm e comem. A terra pedregosa, a terra sobre espinheiros,
terra é diferente. Os espíritos estão em momentos evolutivos diferentes. Mas a palavra de Deus é a mesma. Umas são endurecidas, de tal forma que não a recebem. Outras são sufocadas pela arrogância dos prazeres, da riqueza. Mas as outras que ouviram a palavra do nosso Pai Celestial e desabrocharam em amor, em misericórdia, em compreensão, em fraternidade. Nós falamos na semeadura feita pelo Cristo nesta parábola. Mas o Cristo pretendeu e nos trouxe que todos nós somos semeadores. A semeadura não se faz só com a palavra. Não é só nós chegarmos diante de um público e dizer como Jesus fez. A semeadura se faz às vezes com o silêncio das nossas ações. Através das nossas ações, nós seremos constantes semeadores. A questão é que tipo de semente nós estamos semeando. O Cristo semeou boas sementes, que foram as palavras do Pai Celestial. Mas nós estamos semeando diariamente, em todos os momentos, com os nossos exemplos, com a nossa forma de proceder. Se nós recebemos alguém com amor, com carinho, nós estamos semeando este amor para os outros que estão lá. E é este amor que nós vamos receber de volta. Nós somos, na verdade, estas sementes que aqui estão. Jesus semeou, lançou a semente que é a palavra de Deus, mas ela só penetrará em nós quando nós abrirmos os nossos corações. Ouvir apenas não é suficiente. Por isso Jesus nos disse: ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Não é só ouvir. Ouvir e agir. Não é só falar. Falar e exemplificar. O espírito de fraternidade de Chico Xavier, qualquer um de nós, quando lembramos de Chico, não nos lembramos exatamente de um livro ou de uma coisa que ele fez, mas lembramos da personagem, lembramos do espírito Chico Xavier, porque foi essa semente que floriu entre nós. Ele nos deu o exemplo. E o que nós fazemos do exemplo dele? O que nós fazemos com aqueles que nos veem? O que nós fazemos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos? Falamos do lado genético, os nossos irmãos pela criação, estes que nós encontramos na rua. Aquele que está lá embaixo, o porteiro, que é igual a nós. O homem que está na rua caído, que nós chamamos de morador de rua, é igual a nós, apenas está em momento diferente da sua vida. E se nós estamos aqui para semear, para exemplificar, eu perguntaria aos meus irmãos, encarnados e desencarnados que aqui estão, que tipo de terreno você é? Você ainda é o terreno da beira da estrada? É o pedregoso? É o terreno sob espinheiro? Ou é a terra boa da frutificação? Que tipo de terreno é você?
Ouçamos Jesus, transformemo-nos e de mãos dadas, com os corações vibrantes, caminhemos em direção à nossa redenção espiritual. Jesus nos espera nas várias moradas da casa do Pai que Ele foi preparar para nós. Mas só nós alcançaremos essas casas no dia em que nós formos terreno que a semente produza a 30, a 60 ou a 100 cada um. Caminhemos com Jesus. Graças a Deus.